Eles misturaram o sound system jamaicano, a guitarra baiana e uma série de outros elementos e ajudaram a mudar a cara do Carnaval de Salvador. Estou falando do Baiana System, que recebeu aqui a Band News, aqui na casa do Baiana, aqui em Salvador. Prazer, Russo Passapulso, Beto Barreto, obrigado aqui por receber e bater esse papo com a gente. O prazer é o nosso. E no dia do furdunço, né? O lugar e o tempo. A gente está num momento aqui que é o melhor possível de expectativa para conversar com você, né? Vai sair a intuição pura. Em cima do lance. Agora falar um pouquinho sobre o tema do carnaval de vocês, Russo. Vocês lançaram recentemente o álbum Mundo dá Voltas, que dá nome também ao tema do carnaval de vocês. Balacobaco, o Mundo dá Voltas. Explica um pouquinho essa proposta, essa ideia que vocês vão levar para a rua. Então, ano passado, o tema do nosso carnaval foi Batuquerê, toda a fé, toda a paz. A gente via, já era um prenúncio ali de relações internas e externas, né? Quando a gente fala de catarse, né? A explosão que o Baiana tem de fora para dentro, a gente sentia a necessidade de falar sobre isso, sobre segurança, sobre amor, sobre paz, sobre o que a gente podia fazer na ocupação das ruas dessa festa, nessa manifestação popular. Do mesmo disco, porque começa com a música Batuquerê o disco, lá no final, na música Balacobaco, que são dois seres criados intuitivamente, né, nesse mágico religioso que envolve o Baiana, o Batuquerê e o Balacobaco. No final da música, na composição, isso fazendo a composição mesmo da canção, a frase "o mundo dá voltas" ficava martelando na cabeça. E é uma frase que ficava repetindo. Não era uma frase que eu colocava só num verso. Tava dando volta mesmo. Porque eu não tinha como não repetir essa frase, entendeu? Eu falei, não sei o que, não sei o que, o mundo dá voltas, não sei o que, não sei o que, eu sei que você não nota. Não. Depois dessa frase, eu tenho que repetir 1000 vezes essa frase. E aí mostrou a gente uma relação com o tempo, com a maturação, com a maturidade, com a permanência, com o Senhor e a Senhora dos conselheiros e conselheiras, que é o tempo, né? Que ensina tudo em relação ao processo. E aí culminou com essa história toda, dos 15 anos de Baiana System, das datas comemorativas do Axé Music, das relações do tempo, da história temporal, atemporal do samba reggae de todas as raízes. Então, o tema esse ano é Balacobaco, o mundo dá voltas, porque a gente está cercado de gente boa. Maravilha. Beto, Russo já me deu a deixa que esse ano o movimento Axé Music completa 40 anos, né? A gente sabe que o Baiana System, obviamente, bebe das mesmas fontes, mas também subverte algumas questões dessa indústria também, né? Como é que vocês veem esses 40 anos? Como é que vocês se inserem? Quais são os pontos de contato? Quais são os pontos de mudança também que vocês trazem? Como é que vocês veem o Baiana System e o Axé Music, que completa 40 anos? Eu volto para esse tema que o Russo acabou de falar, porque esses temas, quando se pensam no carnaval, acabam que nos ajudam a entender esse todo, né? Ele falou do ano passado Toda a Fé, Toda a Paz. Eu lembro que no ano anterior tinha sido manifestação Carnaval do Invisível. Então, e aí a gente falava das pessoas invisibilizadas ali no carnaval, de cordeiro, dos vendedores. Então, tudo isso também trazia. Então, o Mundo dá Voltas desse ano ajuda, principalmente quando fala de datas assim como essa. 40 anos, o mundo dá voltas, tudo que já aconteceu dentro disso. E aí essas voltas, pra gente também vai para trás, para antes desses 40 anos, né? E quando a gente fala que muita coisa tinha acontecido. Esse ano está se falando de 70 anos do trio, 75 anos do trio, e que sem isso não aconteceria o axé, e isso parece que some assim dentro disso. A mesma coisa os blocos afro, quando se fala que tudo que vinha acontecendo aí, talvez desde a criação do Ilê ali em 74, ou até antes dos Filhos de Gandhi lá atrás, quando aquilo começava a vir para a rua, tudo aquilo constrói esse carnaval, como todas as pessoas que vêm daquilo. Então, dentro disso, a nossa contribuição que a gente entende, por exemplo, o Navio Pirata que vai sair hoje no Furdunço, e o próprio Furdunço, talvez seja um desses pontos de manifestação quando a gente começa a mexer com, por exemplo, o tamanho do trio. A gente fala que o Navio Pirata era esse trio que vinha ser menor para não ser tão grande, então ocupar tanto a rua, mas mais do que o caminhão em si, aquele comportamento que era levado para a avenida, que tinha a ver com o que a gente vinha fazendo no Pelourinho, que aquilo vai para o carnaval. Então esse mar de gente que está ali, e esse comportamento que para a gente passa por segurança pública, quando a gente conversa para entender o comportamento das pessoas, ou as manifestações que vêm espontaneamente. Ontem eu falei uma coisa que eu nunca tinha percebido. De alguma forma, o Furdunço ali e o próprio Navio Pirata tem um quê de mudança do Garcia, um quê dessas manifestações que iam com coisas políticas e que está ali. Então, trazer isso para dentro de um circuito onde o público começou a ser cada vez mais presente e ter essa representação, e dentro disso a gente poder falar dos mestres e dessas referências,
linka com o mundo da voltas e linka com tudo isso de história que pode ser falado para trás ou para frente de qualquer data que você coloque ali. Quando você fala para trás, me lembra inclusive que ao colocar a guitarra baiana no centro, vocês remetem também ao, digamos assim, pré-axé, quando a guitarra estava no centro ali, né? Sim. Até Moraes Moreira ser o primeiro cantor de trio elétrico. Sim, com certeza. A gente fala isso, né? A guitarra foi muito tempo, a guitarra baiana era essa voz do trio, e o trio era instrumental, tocado assim, até Moraes começar a cantar ali, e isso ali se perder. Aí você voltando ainda para trás, a gente falar da criação do instrumento através de Dodô, né? Porque Osmar e Dodô, eles criam o trio, né? Enquanto esse veículo que vai para a rua, ele leva as pessoas e mobiliza, mas Dodô criou o instrumento, e não só o instrumento, o instrumento, os falantes, os amplificadores, tudo que na década de 40 para criar isso ser possível estar na rua. Então quando você fala disso e as pessoas entendem que isso é parte dessa história, você não tem como desconectar isso para falar de uma coisa específica sem que isso faça sentido. E que nem quando a gente falou em 2010, no primeiro trio do Baiana, uma homenagem a Ramiro Mussoto, que foi um dos caras importantes nesse início do axé, que se fala desse momento. Um cara que conseguiu traduzir o que acontecia na rua organicamente ali com os mestres de percussão para essa coisa programada. As primeiras coisas de Jerônimo, de Eu Sou Negão, foi ele que fez. Os discos de Daniela posteriores que tinham aquilo. Tinha muito disso. Então, pra gente, naquele momento, falar dessa engenharia que ele conseguiu colocar ali é importante. Então, a gente não consegue se desconectar dessas referências para contar qualquer história que seja. Vocês realizam um movimento, digamos assim, aquela multidão que vocês arrastam, que foi classificado por Caetano Veloso como algo civilizatório na história do carnaval de rua, né? Fala um pouquinho, Russo, porque ali você é vocalista, você é o cantor, é a voz, ao lado de uma turma muito boa também, mas também tem um certo papel de regente ali, de direção daquela massa, que inicialmente acho que era algo um pouco mal interpretado, mas ajudou a levar essa cultura de paz, digamos assim, mostrar que é possível. É possível ter o carnaval, é possível ter milhares de pessoas, é possível pular, é possível abrir roda, é possível misturar sem ter violência, né? Fala um pouquinho sobre esse papel, como é que vocês construíram isso também, Russo? A gente foi revelado por um movimento, a gente não revelou um movimento. Eu vou tentar simplificar essa relação de fazer um carnaval, uma ocupação da rua, né? As mensagens que se falam em termos das músicas urbanas, né? Festeje o direito de lutar, lute pelo direito de festejar, e como esse ciclo vai retroalimentando todo o processo. No entendimento do que são as ruas, a rua é a permissão do povo. O povo tem toda uma relação ali de domínio, porque é o trio que está passando no meio e as pessoas vão ali atrás caminhando e desejando coisas, ou vão na frente abrindo o caminho e desejando outra coisa, encontrando outras pessoas. Basicamente, né, nesses 15 anos, eu comecei a entender que a gente era ali... A gente revelava aquelas fotografias do que aqueles olhares estavam passando para a gente. As pessoas passam nos olhares ali, dentro da festa, de toda a relação, da diversão, de tudo, o querer. O estar, o não estar, o permitir ou não permitir. Às vezes até gritando, falando e tal. Então é um ouvido. O trio elétrico, o navio pirata é um ouvido grande, que parece que a gente que está tocando, né? A gente está sendo tocado. Porque a música passa e a gente reflete o que as pessoas estão sentindo muito claramente, né? Acho que qualquer pessoa que canta em cima de um caminhão, o Baiana System é uma banda de caminhão, tem essa dádiva, essa posição de estar ali com o microfone, com a guitarra baiana, fazendo ainda dentro dessa relação de um passado que o futuro ainda não alcançou, que era o que vocês estavam falando agora, de ter uma guitarra baiana fazendo voz junto com o cantor, e o cantor canta, e várias pessoas estão ali fazendo um processo de coletivo musical, e sempre saudando as raízes futuristas do samba reggae. Então a gente revela o processo do querer do público. E isso pra gente é uma grande permissão. A gente tem um processo energético de transmutação de energia. Está muito apertado, está muito folgado, tem que ir mais rápido, calma, alguém passou mal, não passou mal. A música conduz em cima desses processos. Muito diferente de um show, de um festival, que as pessoas estão ali e elas estão justamente colocadas porque entraram ali e tudo aquilo organizado. No carnaval não, cada rua você tem que pedir permissão para passar, e quem dá permissão é esse olhar, esse olho único da multidão, porque a multidão no final é um só. Pra gente fechar,
Baiana System no Circuito Campo Grande na quinta e no sábado. E tem uma turma boa, hein? Meli, Pete, fala um pouquinho sobre esses 2 dias aí. Já aproveito para chamar a galera para curtir o Carnaval do Baiana. A gente faz a quinta-feira, que é o dia da abertura do Carnaval. Ano passado a gente fez isso na Praça Castro Alves ali, com o Ivete e com o Brau. Esse ano a gente vai fazer um pouco mais tarde, final do dia ali, no Campo Grande. Nessa quinta-feira vai ter algumas coisas, como você falou, Suede, Meli, Ágata, que também vai estar tocando com a gente guitarra baiana nesse dia. E no sábado tem Pete, tem Benegão, tem sempre convidados, como, né, vão chegando, vão aparecendo. Vandal, que está com a gente todos os dias. Eu brinco né? que Benegão e Vandal já são... Já são. É aquela visita que chega, abre a geladeira já, né? Exatamente. Não precisa de ensaio, não precisa de nada. Eles já são parte mesmo, desde sempre. Beta com a gente desde o primeiro Carnaval do Baiano. Larissa tem muito disso também. Ela guia muito dentro do samba reggae, dos cantos, ela já tem um conhecimento e a gente vai desenvolvendo ali. Dino Santiago, que está aqui, que é maravilhoso e vem trazendo essa misturança aí do preto gay junto com a gente, esse entendimento, né, continental, sul global e diversas outras surpresitas também. Gente, obrigado, bom Carnaval para vocês. A gente que agradece, salve, salve, paz no Carnaval.